Meu cordial boa noite a todos. Eu agradeço de coração ao Instituto Baiano do Direito Processual Penal esse amável convite, que é uma honra e um enorme prazer. Me permite aqui reencontrar grandes amigos que tenho feito ao longo da vida, a começar pelo presidente da mesa, nosso procurador-geral, Dr. Wellington, e Dr. Rômulo, Dr. Antônio, Dr. Eunir Clerc, nosso presidente César Faria, professor Douglas e professor Vladimir Aras. Me sinto num ambiente extraordinariamente favorável a um pensamento comprometido com uma ação transformadora. E, sem dúvida alguma, isso é resultado direto da coragem e da ousadia de todos eles, professor Fabiano, todo esse pessoal que acredita que é possível mudar o Brasil e mudá-lo efetivamente para melhor. Eu vou iniciar minha fala, até porque não pretendo falar muito tempo, professor. Tento tocar alguns tópicos que estão relacionados à questão das medidas cautelares pessoais, mas disse ao professor Eunir mais cedo que eu teria receado que a plateia pudesse ter algum tipo de reação, não digo negativa, mas de uma não apreciação da fala em si, porque ela é menos tópica no que concerne a regras específicas da prisão processual e da liberdade, e mais articuladora desta categoria, medidas cautelares pessoais, com o ensino jurídico, com a produção de saber jurídico. Eu fiquei animado, porque as falas que me precederam, as duas que eu assisti, do professor Albino Lopes Júnior e do professor Douglas Fischer, tocaram neste ponto, na necessidade de permanente investimento intelectual para nos prepararmos para trabalhar. É algo que pode parecer senso comum, mas infelizmente não é a regra. Não é a regra não apenas pela velocidade da vida atualmente, que parece caçar de nós o tempo para estudar. Não, eu não compartilho essa opinião de forma alguma. Eu vejo isso como uma desculpa. Ela não é a regra, talvez, pelo domínio de uma visão de mundo, de uma representação de mundo que tem desvalorizado a investigação, o pensamento, o aprofundamento. Eu, no Rio de Janeiro, há alguns anos, estava assistindo a um programa de televisão e ali vi uma entrevista ao vivo de um extraordinário ator, um dos mais importantes atores brasileiros de todos os tempos, Raul Cortez. E Raul Cortez foi surpreendido pela equipe de televisão no momento em que saiu do camarim, e o repórter pergunta a ele qual era a opinião sobre o Big Brother. E o Raul Cortez, com aquela sinceridade dos indivíduos cultos, inteligentes e politicamente engajados, deu uma resposta que pode se aplicar também a nós da área jurídica. Ele disse: eu sou do tempo em que o sucesso vem depois do trabalho. Pois bem, na nossa área também o sucesso deveria vir depois do trabalho. E como disseram os dois conferencistas que me antecederam, o trabalho é árduo. O trabalho não tem uma garantia de uma retribuição à altura do investimento emocional, físico, financeiro, na negociação que se faz em casa com os familiares. E eu cito o exemplo do professor Wellington, do professor Eunir, que saíram de Salvador para fazer um curso de mestrado no Rio de Janeiro, com aulas vários dias de semana, um comprometimento de tempo com suas responsabilidades aqui na Bahia. E quanto isso custa em termos de negociação na sua instituição, no Ministério Público, dentro de casa, com mulheres, com filhos, com pais, com amigos, com tudo. É dura a vida, mas é assim que efetivamente ela é. E essa compreensão da natureza do investimento que nós temos que fazer, ela esbarra num
num tudo feito que está aí e que supostamente nós podemos apropriar e reproduzir, quer como expressão das lições da doutrina ou da experiência da jurisprudência. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Em primeiro lugar, eu busco localizar a ciência, o saber jurídico. Eu não gosto da expressão ciência, eu compartilho com o professor Eugênio Raul Zaffaroni este preconceito a uma hegemonia do pensar eurocentrado que instrumentalizou o saber e disse que só há saber na ciência, que é um saber com uma característica específica. Eu prefiro reconhecer que há saberes que não são necessariamente científicos, mas que nos orientam para a vida, e que carregam uma tradição, uma certa tradição. O saber jurídico tem essa característica. Eu vejo o direito como um saber, mas um saber, diferentemente do saber da física, diferentemente do saber da matemática, um saber ancorado numa realidade social. Este saber ancorado numa realidade, por óbvio, que ele tem características que levam em consideração, levam em conta a caminhada, a trajetória de cada uma das sociedades e a maneira pela qual essas sociedades se organizam para dar conta dos seus problemas. Eu sempre pensei assim, mas o refinamento, ou a projeção disso, no que concerne ao funcionamento do sistema de justiça criminal, foi algo que eu alcancei apenas nos últimos anos. Por quê? Porque eu também estou inserido num contexto em que eu leio, as pessoas me dizem que um sistema de justiça criminal tem que se organizar conforme uma estrutura acusatória, que cabe ao magistrado uma posição de equidistância relativamente às partes, que nesta estrutura a responsabilidade do Ministério Público é de conduzir uma pretensão acusatória, que esta pretensão acusatória impõe ao Ministério Público uma série de responsabilidades, de ônus, de deveres, que a defesa tem também as suas responsabilidades, tem seu vínculo compulsório com o processo, tem um estatuto jurídico com seus direitos, com um espaço de tutela dos seus interesses, e isso a gente vai ouvindo, e os nossos professores vão nos remetendo a lições. Alguns vão falar de Piovenda, outros de Calamandrei, outros de Carnelucci, outros de Carrara, outros de Aragoneses. Quer dizer, eu não faço exceção na minha crítica, professor Wellington. Eu mais ou menos insiro neste mesmo contexto a maior parte dos profissionais que no Brasil nós chamamos de doutrinadores. Todos eles vão buscar alguma muleta ou algum apoio numa voz de autoridade de alguém que lá atrás disse: o processo civil, o processo penal tem características tais ou quais, é isso ou é aquilo, a ação penal é isso ou é aquilo. E me incomodava, num determinado instante, no início da minha carreira profissional, Ministério Público, magistratura, magistério, eu assumia, assimilava aquilo com tranquilidade, porque era um discurso padrão. Todo mundo falava da mesma maneira, falava a mesma língua. Poderíamos discordar, alguns entendem que o Ministério Público deve investigar, outros entendem que não deve investigar, uns entendem que o juiz pode produzir provas, outros entendem que não pode produzir provas, mas a língua era a mesma, a camisa era azul para todo mundo. A partir de um determinado instante, eu comecei a achar estranho que uma realidade como a nossa brasileira pudesse recepcionar uma teoria jurídica produzida num ambiente que tem uma história muito diferente da nossa. Aquilo começou a me incomodar. Será que eu posso pensar o processo penal brasileiro a partir das lições de Calamandrei, a partir das lições de Aragoneses, a partir das lições de Carnelucci, de Cordeiro, de Schunemann, de Klaus Utzin? Será que tem sentido refletir sobre o processo penal em termos ou com categorias? Foi dito aqui, foi mostrado na tela um trecho da obra de Ferraioli, categorias que Luiz Ferraioli,
com toda a sua extraordinária inteligência, elaborou e sistematizou a partir da realidade de uma sociedade europeia e especificamente de uma sociedade italiana. Eu cumprimento o professor Alexandre Moraes Rosa, que chega aí, um dos nossos mais extraordinários juristas, juiz lá de Santa Catarina e grande amigo. Eu coloquei um ponto de interrogação nisso, porque se há de existir uma teoria de base para o direito, o próprio direito, essa teoria jurídica, ela tem que estar apoiada numa teoria social. E eu me surpreendi muito positivamente nesta semana, na segunda-feira, quando ouvi o professor Juarez Tavares, um expoente do nosso direito penal, estabelecer uma distinção, ou várias distinções, vários elementos de distinção entre a ação e a omissão no campo do direito penal, fulcrado exatamente numa teoria social. Dizendo, a teoria jurídica não pode ignorar a teoria social que está por trás dela, a realidade que a ampara. Quando se resolve criminalizar, quando há uma decisão de política criminal, de criminalização de omissões, de inércias, de nada, do estar parado, o que nós temos é um processo de invasão do Estado na esfera individual do indivíduo, em que eu começo a multiplicar, eu multiplico o número de deveres jurídicos que as pessoas têm, eu tomo conta da vida das pessoas de tal maneira que eu quero obrigá-las a fazer alguma coisa, e quero obrigá-las mediante ameaça de pena. Isso no campo do processo penal funciona exatamente da mesma maneira. Quando eu olho para a nossa realidade brasileira e digo, temos um sistema de garantias que não equilibra a posição entre vítima e acusado, eu não considero, eu vou ler um trechinho pequeno do meu livro sobre medidas cautelares. Eu não considero o seguinte: de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça, relativamente ao ano de 2010, o número de presos provisórios no Brasil era de 164.683 homens e mulheres. Em idêntico período, havia 496.251 pessoas presas. 496.251 pessoas presas, segundo a mesma fonte. Eu não considero que nós temos, ou tínhamos, no final de 2010, quase 500 mil de pessoas encarceradas. E que deste 500 mil de pessoas encarceradas, quase 170 mil estavam presas sem uma sentença condenatória definitiva. E este dado, este elemento, é um elemento que a teoria precisa considerar. Porque de nada adianta dizer que o sistema processual penal se organiza conforme uma estrutura acusatória, inspirado na presunção de inocência, e que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, se a realidade prova exatamente o contrário. Mas se você está dizendo que ela prova o contrário, estou dizendo, e aí, agora chegou a minha vez de provar. Estou dizendo e estou provando. Há 10 anos nós tínhamos 1/5 de pessoas presas. É exatamente 10 anos da data desse marco aqui, o total de presos no Brasil era de 170 mil pessoas. Uma teoria jurídica que não considera isso, ela não é jurídica. Ela é mera retórica. Ela se constitui em discurso de sustentação de alguma política criminal. Por isso eu não jogo muito hoje nessas categorias de teoria do garantismo, teorias tais ou quais, sem pensar que, em realidade, elas nos auxiliam a enxergar um fenômeno, mas um fenômeno que eu preciso colocar para elas, e não o fenômeno da prisão-exceção num ambiente tal ou qual, em outro lugar, em outra esfera. A prisão no Brasil efetivamente não é excepcional. A prisão no Brasil não é excepcional. E eu diria que isso não é um privilégio nosso, não é um privilégio brasileiro. No livro aqui eu prossigo dizendo, em pesquisa publicada em 2000 na obra O Processo Penal, Sistema Penal e Direitos Humanos, o jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni
alertava para o fato de que, na América Latina, o problema mais grave do sistema penal consistia, por sua frequência e extensão, no exercício do poder punitivo repressivo por meio da prisão preventiva, que na lição do mestre tem evidente filiação penal. Eu vou repetir agora com as minhas palavras. Zaffaroni comanda uma pesquisa, faz um levantamento empírico da quantidade de gente presa num determinado momento na América Latina, seleciona quem está preso condenado, quem está preso provisoriamente, reflete sobre esses elementos com uma equipe altamente qualificada, envolvendo alguns dos mais extraordinários criminólogos da atualidade, Gabriel Arentua, Roberto Carles, e diz: que coisa estranha, que padrão que se apresenta aqui, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile, na Venezuela. Nós estamos vendo um crescimento extraordinário de pessoas presas preventivamente. Estamos vendo um crescimento extraordinário do tempo de duração da prisão preventiva, em comparação com o número de pessoas efetivamente condenadas. O que está acontecendo? E é aí que há um encontro entre a teoria social e a teoria jurídica. Está acontecendo que os sistemas de justiça criminal, vergados, obrigados, constrangidos, emparedados pela obrigação constitucional de reconhecer a presunção de inocência num determinado nível e de estabelecer limites às penas privativas de liberdade em outro nível, por conta de decisões que não são produzidas necessariamente dentro dos estados do Brasil, da Argentina, da Colômbia, buscaram encontrar uma estratégia de manutenção e de ampliação do controle desse universo de pessoas que são integrantes dos grupos vulneráveis da sociedade, não mais com uma pena privativa de liberdade, mas com a prisão preventiva transformada em pena. E aí, com todo respeito aos meus estimadíssimos amigos, eu não vou falar nem daqueles que pensam de uma forma diametralmente oposta a mim. Vou falar só daqueles com os quais eu comparo uma atuação a partir da teoria do garantido. Aí eu digo, com todo respeito do mundo, não dá para dizer que uma prisão preventiva é uma medida cautelar nesse contexto. A realidade desmonta a teoria. Não dá para trabalhar com a lógica com que alguns mais antigos, queridíssimos também, professores nossos, diziam: olha, para a decretação da prisão preventiva você precisa do fumus boniuris ou do perigo in mora, ou os mais novos, precisa do fumus comis delicti e do periculum libertatis. Em outras palavras, os mais antigos, usando um instrumental, uma ferramenta do processo civil elaborada por Calamandrei, diziam: a liberdade, a regra, a prisão é a exceção. Para a existência de uma prisão cautelar, eu preciso da aparente realidade de um bom direito e do perigo que a demora do processo pode acarretar em termos de lesão a esse direito. Os mais novos, fortes na lição de um importante autor espanhol chamado Pedro Aragonês, vão dizer: não é bem isso, para se a liberdade é a regra, a prisão processual é a exceção. Para se ter a prisão processual, eu preciso da aparência do cometimento de um crime e também do risco de que aquela liberdade ela inviabilize o processo, o mau uso da liberdade pelo acusado, pelo suspeito, inviabilize o processo. Eu vou dizer, amigos, não é nada disso. Não é nada disso, porque quando se olha a realidade da prisão preventiva aplicada aqui no Brasil, e essa investigação passa por aí, o que eu tenho é a prisão preventiva aplicada como pena. Portanto, tem razão Zaffaroni, ela não tem natureza processual penal, ela tem natureza material. Ah, mas não pode ser, não bate com o nosso discurso. Ah, então tá legal, então tá ótimo. A realidade não bate com o discurso, eu vou deixar de enxergar a realidade. Eu não vou olhar para ela, vou continuar fazendo aquilo que nossos professores de processo penal faziam, que era nos ensinar um processo penal que nós não reconhecemos no todo. Eu vou prosseguir, eu vou ficar tão
tão agarrado ao meu patrimônio de categorias jurídicas que eu não vou abrir mão dele, que eu vou abrir mão da realidade. E quando se abre mão da realidade, não há nada mais perverso no ambiente do sistema de justiça criminal, porque quando se abre mão da realidade, raramente nós sacrificamos interesses nossos, professor Wellington. Nós vamos sacrificar o interesse de uma massa de pessoas que não tem ninguém para efetivamente lhes defender. Não tem ninguém para efetivamente lhes defender. Neste contexto, uma teoria jurídica que queira investigar as medidas cautelares do processo penal brasileiro hoje tem que trabalhar com a realidade. Não pode trabalhar, por exemplo, com fumus delicti commissi ou fumus boni iuris. Tem que trabalhar com qual é a realidade. Eu prendo aquele indivíduo porque estou convencido, provisoriamente, num nível de convencimento que é próprio de um inquérito policial, de um processo em curso, que ele é culpado. Isso se chama mérito substantivo. E muito claramente significa que eu sei que eu não estou respeitando a presunção de inocência. Não estou respeitando a presunção de inocência no seu significado essencial. Mas é assim. A opção, diz Ferragoni, é não prender ninguém preventivamente. É levar a presunção de inocência a um nível tal que não se tenha prisão preventiva. Mas a realidade política não permite que isso ocorra. Então as prisões processuais estão aí, mas estão com uma espécie de compressão admitida pela própria ordem constitucional da presunção de inocência. Vamos chamá-las pelo que elas são. Esse chamamento nós temos enorme dificuldade de fazer no Brasil por tudo aquilo que o professor Douglas disse aqui, o professor Alan disse aqui, por falta de competência, para começar no elementar. Falta de competência técnica. Porque eu acho muito pouco provável que investigadores na área da medicina resolvam elaborar uma teoria que, não explicando um determinado fato concreto, eles saem por aí dizendo, vamos fazer cirurgias do coração dessa forma, mesmo que a realidade negue que as pessoas sistematicamente morram. Mas nós não nos incomodamos, porque nós não temos um paciente que sistematicamente morre. O que morre é o Estado de Direito, e morre hoje de uma forma diferente do que morria no tempo da ditadura. E está sempre afastado das pessoas que têm efetivo poder de decisão, e nós vamos lidando efetivamente com essa teoria. Só que o mundo mudou. Nós, além da nossa incompetência, favorecida pela nossa língua, professor de Chambres, porque o português é a quinta língua mais falada no mundo. Falada no Brasil, que tem uma população extraordinária, em Portugal, alguns poucos países da África e 2 enclaves na Ásia. Nos isolou, o português nos isolou de todo o resto, a nossa língua, razão da nossa unidade, fundamento da nossa unidade, nos isolou de todo o resto. Nós conseguimos fazer uma teoria, aí não estou exatamente concordando com o professor Douglas Fischer, mas conseguimos reproduzir o pensamento de fora, uma leitura crítica, e falar aqui entre nós como se o que nós estivéssemos falando fizesse sentido mesmo contra a realidade, porque ninguém lá fora nos olhava para dizer quão imaginários ou ilusórios nós éramos. Em termos, no final dos anos 80, um grande congresso de processo penal na Itália, reunindo processualistas do mundo todo, todos os processualistas reclamando da vida, porque é da nossa natureza, a gente reclama, os juízes são terríveis, os promotores de justiça são um inferno, os delegados são torturadores, os advogados são procrastinadores. Toda reunião do pessoal do processo penal é uma reclamação sem fim. Então, todo mundo reclamando da vida, os processualistas italianos chateados porque não queriam um processo acusatório, o código deles passou a ser acusatório, os outros reclamando de um jeito. A única pessoa satisfeita na reunião era a professora Ada Grenoble, do Brasil. Ela disse com aquela autoridade, eu admiro a professora Ada, acho que ela é muito inteligente, muito preparada, com aquela autoridade que a caracteriza, ela disse para todos os professores que estavam lá presentes, do mundo todo, que o processo penal brasileiro era perfeito. Porque tinha a garantia do contraditório, da ampla defesa, a proibição da prova ilícita, a motivação das decisões, vedava a tortura,
assegurava a defensoria pública para quem não, em 1989, assegurava a defensoria pública para quem não podia se defender. Os senhores todos devem saber que a Defensoria Pública de São Paulo, o estado que tem quase 50 milhões de habitantes, tem 2 anos, não é isso? E tem 300 defensores. Tem 300 defensores. Hã? Oi? Em Santa Catarina não tem Defensoria Pública, condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Está em curso o prazo de 1 ano para a instalação da Defensoria Pública em Santa Catarina. Pois bem, lá em 1989, o professor contou essa história para os professores que estavam lá e eles disseram: não, professor, aqui nós estamos falando de teoria jurídica, a realidade precisa estar na mesa, não é o caso da senhora. Não é efetivamente o caso da senhora. Então, esse olhar de fora, que era um olhar crítico da academia, e que realmente nos é legal, já que a gente falava português, falava de coisas estranhas, falava daquilo que não existia, mas a gente fez isso ficava num plano acadêmico. O mundo muda de 1989 para cá, muda para melhor, muda para pior, mas muda. E uma das mudanças radicais é o funcionamento, consiste no funcionamento dos sistemas regionais de direitos humanos. A redemocratização que vai atingir a América do Sul, a América Latina, mas principalmente a América do Sul, a transição das ditaduras para as democracias, a mudança, o fim da bipolaridade, do antagonismo bipolar entre Estados Unidos e a União Soviética, com o fim da própria União Soviética, a globalização econômica, mas também uma globalização de direitos, faz com que entidades supranacionais em âmbitos regionais passasse a ganhar um peso que era impossível pensar num mundo dividido no bipolar. E nós temos, para a surpresa dos nossos processualistas penais, de quase todos, vamos excetuar o professor Auri, o professor Badaró, o professor Auri, e talvez o professor Auri e o professor Badaró. Para a surpresa dos nossos processualistas penais, existe um negócio chamado Corte Americana, Interamericana de Direitos Humanos. Existe um negócio chamado Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós, em 1992, aderimos ao Pacto de São José da Costa Rica. Foi necessário concluir o processo de transição democrática, foi necessário o fim da ditadura para a nossa adesão a esse pacto. Num determinado momento da nossa história recente, vivemos uma situação ridícula, verdadeiramente ridícula do ponto de vista político, de a Corte Interamericana de Direitos Humanos ter um presidente brasileiro com o Brasil tendo aderido ao pacto com a reserva de não aceitar a jurisdição da Corte. O professor gaúcho Antônio Augusto Gansá Trindade, não sabe como você se diga. Aí alguém disse: não, tem limite para o ridículo internacional. Não podemos ter um presidente da Corte Interamericana brasileiro e não aceitarmos as decisões da Corte. Revogamos essa reserva, passamos a nos submeter à jurisdição da Corte e a essa atividade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fato ignorado pela doutrina processual penal brasileira. Por quê? Pelas mesmas razões que eu já disse, porque a nossa doutrina vem desde sempre, desde João Mendes Júnior, desde antes de João Mendes Júnior, ignorando a realidade. É uma doutrina que se faz em cima de um discurso que precisa ser perfeito, articulado, com absoluto desprezo pela realidade do processo penal. Eu não conheço o processualista penal que tenha estudado a organização do sistema de justiça criminal na Bahia. Conheço muitos antropólogos. Há trabalhos absolutamente indispensáveis de antropólogos que nos mostram como a justiça criminal foi formada na Bahia, como ela atuava no século XIX, quem estava à frente dela, quais foram os projetos políticos que, por meio dessa justiça criminal, se materializaram. No Ceará, a mesma coisa. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Mas nossos professores de processo penal acham que isso não é processo penal. Processo penal é saber dizer para o aluno que o artigo 312 do Código de Processo Penal tem uma regra lá, se for bem aplicada, fundamenta a prisão preventiva, se for mal aplicada, invalida a prisão preventiva. Isso é incompetência. Isso é incapacidade. Isso não habilita o indivíduo a trabalhar. Ele não consegue trabalhar. E quando trabalha, trabalha mal. E aí vai da base a cimeira com o Supremo Tribunal Federal, às vezes tomando decisões que são a negação do direito.
Então, nesse ambiente internacional recente, em que não se tem mais apenas uma crítica acadêmica ou de investigação científica sobre o nosso sistema de justiça criminal, nós passamos a ter decisões que nós, no Brasil, somos obrigados a obedecer, que se impõem, são impostas de fora para dentro e que nos impõem também a reformulação de um sistema de justiça criminal numa amplitude maior do nosso mecanismo de prisão e liberdade processual num nível menor. Em 2011 foi aprovada a Lei 12.403. Esta Lei 12.403 é algo reformulado de um projeto 4.208 de 2001. Esse projeto, elaborado por uma comissão presidida pela professora Ada Grinover, ele ficou circulando no Congresso muito tempo. Em 2009, o mesmo presidente do Senado, que hoje quer martirizar o povo brasileiro com um futuro Código Penal que é uma agressão à cidadania, José Sarney é o nome dele, ele monta lá uma comissão para elaborar um novo Código de Processo Penal. E esta comissão, com vários extraordinários juristas, entre os quais o professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que estará com vocês aqui amanhã, preparou um projeto de um inteiro Código de Processo Penal, projeto de lei do Senado 156. Um inteiro que vai tratar da investigação criminal à cooperação penal internacional. Fala do procedimento, da sentença, do regime de nulidades, da prisão e da liberdade, dos recursos, fala de tudo, é o Código de Processo Penal inteiro. De repente, no meio da tramitação deste código, o governo acelera a tramitação daquele projeto que estava dormindo, 4.208. Modifica uma coisa ali, modifica outra coisa aqui, é o Congresso, pressão daqui, pressão dali, e um novo regime de prisão e liberdade, que foi anunciado por toda a mídia brasileira no ano passado como potencial responsável pelo esvaziamento das nossas cadeias, pelo aumento da impunidade e pelo aumento do medo da insegurança nas cidades. Foi isso que aconteceu, não foi isso, professor Antônio? Foi assim que a mídia tratou o projeto, né? A gente recebia o tempo todo Estatuto do Criminoso, deve ter acontecido aqui contigo, que vai vendo com a gente, de todo o Brasil, o tempo todo recebendo ligação de repórter, perguntando como é que o Brasil ia viver, colocando em liberdade 200 mil, 300 mil pessoas criminosas, era o império do crime organizado e coisas do gênero. Nesse aspecto, a maioria dos jornalistas estava fazendo o tipo de doutrina do processo penal que é comum aí, que está circulando e dominando o ambiente. E aí cabia uma pergunta, um tanto óbvia, professor Alexandre Rosa. O governo brasileiro, ele acelera um projeto de mudança das regras da prisão e da liberdade para, de fato, tentar colocar no centro do sistema a presunção de inocência. De fato, transformar em regra aquilo que foi uma promessa, que vinha sendo uma promessa eterna, do tempo que eu era estudante de direito do Brasil inteiro na ditadura, de que a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção. Estabelece para isso, para tomar conta disso, estabelece limites, diz, olha, crimes com pena não superior a 4 anos não comportam prisão preventiva. A prisão em flagrante, ela é uma intervenção, já dizia Alessandro Barata, para estacionar uma situação conflituosa imediata. Uma pessoa está tentando matar outra pessoa, é preciso agir imediatamente. Essa intervenção é para estacionar um conflito, expressão de Alessandro Barata. A partir dali, o sistema de justiça passa a funcionar. O mecanismo é aquele que vigora em todos os lugares civilizados. Um juiz tem que dizer, é preciso manter aquela pessoa presa? Portanto, a prisão processual exige a intervenção de um juiz com funções desembargadoras, com funções que em todo modelo acusatório são atribuídas ao juiz, em todos os modelos acusatórios. Funções de defesa do patrimônio de direitos fundamentais da pessoa que está presa. Em todos os lugares do mundo em que há uma democracia, em que se compreende o papel do sistema de justiça criminal. Porque senão a regra, a liberdade é a regra, senão o enunciado, a liberdade é a regra, não funciona. Se o juiz trabalha com a lógica de que a prisão deve continuar,
não tem sentido colocá-lo naquele momento inicial. E ninguém se pergunta, mas por que aprovar esse negócio? Aprovar esse negócio porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos mandou aprovar. Emitiu uma resolução, tem um número aqui, depois eu passo para vocês, Informe 86 de 2009, e disse: o sistema de cautelares no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Equador, no Chile, tem que mudar. E não estou pedindo, a Corte não está pedindo, a Comissão Interamericana não está recomendando, ela está determinando. Isso tem influência na teoria jurídica? Tem. Que a Corte vai dizer, olha, os nossos considerandos são muito claros. A nossa situação não é igual à situação da Itália, de Portugal, da Espanha. A nossa situação é muito peculiar. Na América Latina, a prisão preventiva tem sido usada nos últimos 20 anos como instrumento principal de punição das pessoas. E nós vamos interferir politicamente para tentar corrigir isso. Uma interferência, eu estou caminhando para o final da minha fala, meu procurador, e por isso que eu disse que ela não seria interessante, não traria nada para vocês, porque o que ela pode trazer é o seguinte: pô, essas coisas que ele está falando ali, vou conferir, vou ver qual é o papel da Corte, vou dar uma lida neste extraordinário informe 86 de 2009, que orienta, que diz, olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que presunção de inocência se caracteriza por isso. As formas de violação da presunção de inocência no âmbito da prisão processual são, com alguma frequência, estas: prisão preventiva decretada com base no tipo de delito, prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública. E aí vem um rol de regras de interpretação para a orientação dos tribunais e para a orientação dos países, que nos constrange, porque naquele rol estão todas as nossas decisões de decretação de prisão preventiva em vigor hoje. Mas a gente pode ignorar isso tudo, continuar falando português, continuar fingindo que a liberdade é a regra, porque em realidade, Alexandre, muito pouca coisa mudou. Eu estive aqui em Salvador, minha desembargadora, logo em seguida da aprovação da lei, falando para juízes e desembargadores aqui. E um colega meu, então, eu era desembargador, juiz, ele se levanta e diz: olha, não importa o que a lei diz, na minha comarca a coisa vale do meu jeito. E eu vou continuar prendendo no furto, porque a sociedade da minha área, da minha região, não aceita o furto. Não aceita o criminoso que pratica o furto. A má notícia é que esse tipo de transformação imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos vai se concretizar de uma forma ou de outra. O Supremo Tribunal Federal bateu no peito e disse: vale a Constituição e não a Convenção. Prendemos o devedor de alimentos e o depositário infiel. Alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal diz: vamos fazer o seguinte, vamos ficar só com o devedor de alimentos. Não vamos prender o depositário infiel, porque a Corte Interamericana, porque o Pacto Nacional da Costa Rica não admitem esse tipo de prisão civil. O mundo mudou. Efetivamente ele mudou. Se eu não me preparo para ele, eu vou estar nesse universo de 90 mil pessoas que fazem concurso e 3 passam. Eu estou nos 90 mil que fazem e não passam. Vou estar entre aqueles advogados que não conseguem defender os seus acusados. De justiça que parecem compreender a sua função como uma enorme aliança com as tarefas de segurança pública. Mas vou encontrar uma resistência mais à frente. E aí, meus amigos, nessa resistência, a competência vai ser decisiva para continuar vivendo do direito, e não pelo diploma inútil colado na parede. Não tem nada de extraordinário no que eu disse. Se eu pudesse escolher algo para vocês guardarem da minha fala, eu diria: fundamental é estudar. Estudar, mas não estudar o direito supondo que qualquer que seja a teoria jurídica, até mesmo a teoria do garantismo exposta aqui, que ela dá conta da realidade, porque nenhuma teoria jurídica é de fato teoria jurídica se não tem por trás dela uma teoria social com indicação
concreta daquilo que ela efetivamente é. Essa é a minha fala, meu amigo. Meu cordial boa noite a todos.